O governo federal está esperando as cidades que foram atingidas pelas tempestades em São Paulo enviarem seus planos de reconstrução para depois disso liberar a grana para elas executarem esse plano. Só que primeiro tem que mostrar o plano para o governo federal, entendeu? Aí, enquanto isso está rolando, enquanto a gente espera essa burocracia toda, chegam mais e mais imagens assim desesperadoras dessa catástrofe. Daí não adianta, né, cara? Para quem está acompanhando esse noticiário, bate uma ansiedade, bate uma pressa, assim, né? Porra, manda logo o plano, coloca logo a grana, vamos fazer acontecer. Eu disse que rola uma ansiedade, é porque tem imagens fortes e relatos idem, cara. Você ouça aqui o que tem para dizer o caso do Renato Alves. Renato vende açaí, leva a vida assim, né? E aí, um dia passa por essas coisas assim inomináveis, cara. Ouve, só ouve. Acordamos 3 horas da manhã, nós só fomos ter ideia mesmo do que aconteceu pela manhã. Quando a gente acordou logo com o corpo passando. Todo mundo se desesperou. A gente não sabia o que fazer. Você entendeu isso? Você ouviu isso, cara? Já estávamos desesperados, né? A chuva entrando dentro de casa. Todo mundo gritando, pedindo socorro. Não tinha o que fazer. Sei que foi triste. Ver o corpo passando logo cedo. Aí que a gente foi ter ideia mesmo do que tinha acontecido. Essa tragédia toda. Foi triste. Muito triste. Tá sendo triste. Olha isso aqui, mãe. Olha como tá a água. Ó, no quintalzão aqui. Olha aqui, ó. Minha casa alta. Olha o cachorro passando boiando. Tinha um cachorro aqui, ó, passando. Abriu a janela, o cachorro tava passando. Não tem o que fazer, ó. Ó o colchão na água, ó. Tudo boiando. Então tá aí, cara, o relato do Renato Alves. Aí você tem a destruição da infraestrutura, sobretudo de transportes, né? Eu tenho imagens atualizadas agora do dia 22 da Rio Santos, né? Essa estrada primeiro era assim, interdição. Não sei se dá para continuar falando interdição. Olha para isso aí. A estrada meio que deixou de existir, cara. O governador de São Paulo foi fazer um discurso lá aquele dia do lado do Lula, aí enrolou, né? Diz que tá trabalhando, polícia daqui, helicóptero de lá, buscas, pá. Aí depois de enrolar ele fala, tem que ver aí essa estrada, porque pode ser que trechos e mais trechos dela tenham sido levados junto com a enxurrada, entendeu? Levou o asfalto, levou a estrada inteira, levou. Não tem mais estrada. E agora? Sacou? Enquanto isso, você tem engenheiros dando entrevistas aí, até para o UOL, a gente já mostrou, né? Dizendo o seguinte: toda a nossa infraestrutura de transportes foi construída, foi pensada para lidar com uma carga pluviométrica, com volume de chuva que estava calculado lá nos últimos 100 anos, sei lá. Daqui para frente é outra coisa. Chove de outro jeito, chove em outra quantidade. Então, essa infraestrutura não está preparada para lidar com o que está vindo. Ou a gente revisa e reforça, ou a gente espera desabar e depois constrói tudo de novo. Reza, né? Para ser capaz de construir tudo de novo. Então, é esse tipo de alerta, cara, que está chegando. Mas vamos lá para São Sebastião com a France Press, para saber como é que estão as coisas lá agora? Muita gente em São Sebastião conseguiu escapar por pouco da tragédia provocada pela chuva forte. Nós estávamos deitados, aí escutei uns barulhos, né? Aí quando eu levantei, já foi as pedras já derrubando tudo, levando tudo, né? Aí as casas já caíram, já, aí a gente sabe. Correr e socorrer um ao outro, né? É quase a mesma história ali que a gente ouviu do Renato, né? O cara acorda e o mundo está caindo. Basicamente, né? O caso do Renato acorda, então passando o corpo boiando ali. Imagine isso. Se algum ser humano deveria precisar passar por uma experiência dessas, né? A cidade, no litoral norte do estado de São Paulo, foi uma das mais atingidas pela tempestade do fim de semana. Dezenas de pessoas morreram e várias estão desaparecidas. Refugiando tudo na sala. Meu esposo falou, não dá pra gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu pra fora, olhou, foi o tempo da gente correr para o lado da casa da minha menina, lá no quintal, da gente mesmo, e ver aquela outra avalanche. Foi igual um filme de terror. Tá. Acho que aí fica demonstrado o drama humano e essas questões de infraestrutura que a gente vai ter para resolver. Que vai levar tempo, tá?
Mas pode ter certeza que a gente vai estar construindo, vai estar refazendo a Rio Santos e vai ter outro desastre natural em algum lugar do Brasil nesse período, porque vai demorar para reconstruir aquilo direitinho. Vai demorar. E aí, cara, no meio disso, no meio desse drama, no meio dessa dor, no meio dessa ansiedade que todos nós sentimos, quando a gente fica olhando aquele número, né? Desaparecidos e mortos, né? O número de desaparecidos vai baixando, o número de mortos vai subindo, você vai acompanhando aquela cobertura com uma dor no coração. No meio disso tudo está lá, o governo esperando as cidades enviarem seus planos. Federal, a gente volta agora para o Brasil para falar do governo federal, que aguarda o plano de ação emergencial dos municípios atingidos pelos temporais no litoral paulista, isso para começar a liberar os recursos que vão ajudar na reconstrução. Neila Guimarães, direto de Brasília, conta os detalhes para a gente. Agora, as prefeituras precisam enviar um planejamento estratégico ao governo federal para que recursos possam ser enviados às prefeituras. Esse valor ainda não foi definido e depende desse planejamento estratégico, primeiro para ajuda humanitária e depois para ajudar na estrutura, vias, rodovias, pontes e até telecomunicações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em São Sebastião nesta segunda-feira com uma comitiva extensa de ministros. Ele que se reuniu com o prefeito da cidade e também com o governador do estado de São Paulo e disse que não é o momento para divergências políticas e deixou todos os seus ministros à disposição da ajuda para ajudar o estado de São Paulo. O Ministério do Desenvolvimento Social disse que vai pagar, vai antecipar e unificar o Bolsa Família, que será pago no dia 20 de março. Já o Ministério da Saúde vai enviar 3 kits com medicamentos emergenciais que vai atender mais de 4.000 pessoas em um mês. Esse é o movimento do governo federal para ajudar o litoral norte de São Paulo. De Brasília, Neila Guimarães. Tá aí, reportagem da Neila Guimarães, lá na CNN Brasil. E aí, você pode consultar quem você quiser. Pega lá o painel para o clima da ONU, relatório do IPCC. De lá você vai tirar a informação de que desastres naturais ou eventos climáticos extremos, né, vão ser cada vez mais frequentes. Pergunta isso para o professor Marcos Nobre, que estuda o regime de chuvas aqui no continente. Ele vai dizer que desastres desse tipo vão ser cada vez mais frequentes. Pergunta para o James Lovelock, que é outro conhecido aí na área. Ele vai dizer que desastres desse tipo vão ficar cada vez mais frequentes. Então, assim, aviso não falta. E se esse tipo de coisa vai ficar acontecendo todo ano, então a gente tem que estar melhor preparado. A questão da infraestrutura, mencionada anteriormente, é um problema. O outro é a burocracia. Bicho, se vai ter desastre o tempo todo, a gente tem que ter algum jeito mais ágil de fazer o dinheiro sair lá de Brasília e parar na ponta. Não dá para demorar tantos dias assim. Então, assim, a culpa pode não ser da prefeitura, a culpa pode não ser do governo federal, a culpa pode ser da maneira como o sistema está engendrado, como o sistema está pensado. Talvez fosse o caso aí de alguém apresentar um PL, projeto de lei, uma emenda, né, prevendo algumas mudanças. Vamos tentar dar agilidade, porque isso vai acontecer de novo. E quando acontecer de novo, a gente quer fazer com que os recursos cheguem no local atingido o mais rápido possível. Ô Anderson, eu não sei se eu que estou ansioso demais. Eu não sei se sou eu que estou ansioso demais. Mas essa não é a manchete que eu gostaria de dar e não é a manchete que eu gostaria de ouvir. Prefeituras, o governo aguarda. Aguarda não é um verbo que caiba nessa situação, Anderson. Aguarda não é um verbo que me agrade nessa situação. Não, porque eu confesso a você que isso aumentou o número de chuva, tudo bem, mas acredito que deveria já existir um plano prévio, porque todo ano temos um problema, né? Então deveria ter um plano prévio. Mas o que mais me assusta nisso tudo é que o CEMADEM, né, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, eles avisaram o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Sebastião 2 dias antes, Álvaro, disso que aconteceu, e, pasmem, eles citaram justamente a Vila do Sarri, que é o local onde mais 30 pessoas morreram. Isso é muito grave. Vila Sarri é onde mora o Renato, que a gente mostrou no início do vídeo, tá? E acho que o relato dele dá assim, materialidade para os números que o Anderson acabou de nos trazer. Né? E tem uma questão, só que a população não foi avisada
sobre esse alerta. Então, acho que chega a informação, tratou como algo, vamos conseguir lidar com isso, não sei como, seria importantíssimo eles explicarem, o governador que ali estava com Lula, o prefeito, porque isso é muito sério. Porque se você já sabe que vai acontecer algo e você não criou um plano emergencial, você não alertou essa população, isso torna tudo muito mais triste e doloroso. Não somente para nós que recebemos a informação, mas principalmente para quem está sendo vitimado e vai continuar sendo vitimado por toda essa situação de chuva.